Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo. Está começando o Jornal do Empreendedor, terceira edição, nesta segunda-feira, né? Mais uma semana aí em nossas vidas, semana para a gente prosperar. Bom, nos próximos 30 minutinhos, informação de qualidade para você que já é empreendedor e também para você que tem um sonho de abrir a sua própria empresa. Eu sou o Márcio Fontinelli e você é sempre muito bem-vindo. Um pedacinho da França aqui no Brasil. O empreendedor apostou em uma padaria especializada nas delícias francesas e está prosperando. Decoração de interiores. Plataforma garante planejamento a qualquer hora. Inteligência emocional. Especialista fala sobre os 3 passos fundamentais para um líder de sucesso. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui comigo no Jornal do Empreendedor, terceira edição. Um pouco da capital francesa na capital da República. O empreendedor francês viu a oportunidade de oferecer algumas das melhores iguarias de seu país aos clientes aqui em Brasília. E o negócio só tem prosperado. Confira na reportagem do André Lage. Croissant, brioche, pão de chocolate, de calabresa e de gorgonzola com nozes, além de uma variedade de baguetes. Essas são algumas das especialidades da padaria e cafeteria Cardabelli. A ideia por aqui é oferecer aos clientes um gostinho da França em Brasília. A gente tenta trazer uma coisa mais francês tropical. Uma mistura do sul da França com uma mistura de um pouquinho do Brasil, aquele negócio bem verde, cheio de plantas, bem ornamentado. E tendo o principal, a panificação francesa. Itens, os pães franceses de maior qualidade, feitos de forma tradicional e com receitas francesas. Mas isso aqui dentro do Brasil. Toda a produção é diária, feita nessa cozinha industrial. O trabalho começa cedo, por volta das 4 da manhã. As receitas foram trazidas pelo empresário Benoît Rataboul, que se formou em panificação na França. Natural do país europeu, ele veio ao Brasil a passeio e viu na capital federal uma boa oportunidade de abrir um negócio. Eu fui um dos primeiros, Eu sou um dos primeiros franceses mesmo a chegar no Brasil com essa proposta em Brasília. E, de fato, em alguns anos, o interesse para o público, em geral, foi muito grande. Assim, foi uma demanda muito grande em relação a produto de qualidade, fermentação natural. Então, isso a gente viu isso para o pão, a gente viu isso também para o café, para a cerveja. Tem alguns tipos de produtos que faz alguns anos que está começando ali essa produção mais artesanal. Além do consumo aqui na loja, o empresário vende no atacado. Ele comercializa para outras empresas, como, por exemplo, restaurantes, hotéis, entre outros estabelecimentos. Esse tipo de negócio, B2B, começou na época da pandemia e se tornou o segundo pilar da empresa, alcançando 30% do faturamento total. Aí foi um segundo, um terceiro. Um pessoal de Goiânia veio atrás do croissant daqui. E aí, em alguns meses, eu percebi uma oportunidade de negócio. Então, agora a gente vai atrás, faz captação de cliente, sim, para poder aumentar nossa carteira de B2B. A gente vende para as outras empresas. Então, cafeterias, restaurantes, hotéis também. Dona de uma hamburgueria em Brasília, essa empresária viu na parceria com a Cardabelli a possibilidade de agregar valor ao produto. Nós sentamos com o Benoît, aqui da Cardabelli, para poder desenvolver pães específicos para a nossa hamburgueria. Então, não são os mesmos pães que ele tem na vitrine, são pães desenvolvidos de fermentação natural, também como todos os outros dele, mas são em formatos específicos para a gente, para adequar o nosso negócio. A Silvia é uma cliente assídua, mora a cerca de 30 quilômetros da padaria. Apesar da distância, ela não deixa de fazer aquele lanchinho da tarde na Cardabelli quando passa pela região. E também isso me lembra muito minha mãe. Minha mãe era francesa. Cantava o hino da França assim maravilhosamente, Então isso me lembra muito e é bem acolhedor esse lugar aqui, eu gosto muito. Aqui você tem que provar, o croissant assim, é um espetáculo. É uma delícia, né? Aproveitar negócios e alimentação, dá para ganhar bem e também ter essas delícias aí no dia a dia.
Ficou mais fácil e mais prático decorar uma casa ou um ambiente. A vivamóveis.com adota o conceito de Figital. Já ouviu falar? Uma combinação do mundo digital com o físico. A ideia é proporcionar o planejamento da sua casa em qualquer horário, até mesmo de madrugada, com projetistas que ficam de plantão, oferecendo flexibilidade e comodidade. E para aqueles que preferem uma experiência presencial, a loja física é um local de relacionamento e experiência, indo além da comercialização de produtos. Com toda essa comodidade foi lançada por dois empreendedores paraibanos e eu converso agora com a Sônia Deolane Cassiano. Boa noite, Sônia Deolane. Como é que funciona essa questão aí dessa empresa? Como é que você teve essa ideia? E principalmente, como é que você tem conseguido colocar em prática, já que atender 24 horas por dia não é fácil? Boa noite. Boa noite, Márcio Fontinelli, tudo bem? Tudo bem, obrigado. A ideia da vivamóveis.com, ela surge de uma vivência há mais de 25 anos nesse mercado de fabricação de móveis planejados, e ela vem de uma inquietação minha e do meu esposo, observando o mercado e entendendo que é preciso mudar muito para continuar atuando nesse segmento. Então, nós entendemos que cada vez mais é necessário a empresa se adequar ao ritmo de vida do nosso consumidor, e foi observando isso que a ideia surgiu. Então, a vivamóveis.com, ela é um produto digital que tem por objetivo descomplicar e agilizar a compra do móvel customizado. Agora, Sônia, a gente sabe que não é fácil manter um negócio desse, principalmente com relação aos clientes, né? Que eles têm uma exigência muito grande quando se trata de construir uma casa, de fazer essa questão decorativa toda da casa, montar um ambiente. Como é que você faz para entender a necessidade do seu cliente e, principalmente, mais do que oferecer esse serviço 24 horas por dia, mas também oferecer aí qualidade para ele? Pronto, é aí que entra o conceito Figital, né? Nós unimos toda a nossa expertise dentro dessa realidade do mundo físico, em que existe uma rotina, processos necessários dentro de uma loja em que o cliente é comumente atendido, e nós buscamos pegar o que o digital proporciona para agilizar o processo e unir essas duas pontas. Então, tudo aquilo que nós podemos fazer para que a jornada do consumidor ela possa ser encurtada, tudo aquilo que eu possa oferecer de diferencial para o meu cliente, para que ele possa resolver o máximo as coisas, ou de casa, ou do trabalho, sem que necessariamente ele precise estar dentro de um ponto físico, nós entregamos com a vivamóveis.com. E aí, com a nossa expertise na produção, já que nós temos dentro do nosso grupo empresarial a nossa própria indústria, eu garanto a entrega e a qualidade do produto pela história que nós temos construída fabricando esse tipo de produto. Importante essa parte da entrega do produto. Como é que você prepara a logística de tudo isso, Sônia? Como é que você faz para que você consiga entregar dentro do prazo? E eu queria saber também se, nesse caso, está incluso a questão da montagem do local. Sim, como eu falei no início, a vivamóveis.com ela é um produto digital que comercializa e facilita o processo de compra do móvel customizado, né? Descomplicando tudo aquilo que deixa a jornada mais lenta. Então, a questão dos prazos e a montagem, o cliente, quando ele entra em contato com a nossa plataforma, né, e busca adquirir esse tipo de produto em contato conosco, nós disponibilizamos uma rede, dentro dessa rede, profissionais projetistas e montadores. Então, quando o cliente ele compra o nosso produto, ele recebe, além de toda a assistência necessária para o desenvolvimento do projeto, que é sempre um projeto exclusivo, um projeto desenvolvido para cada consumidor, ele também recebe o produto já montado. E toda essa engenharia, todo o controle desses processos, nós já trazemos essa bagagem, né? Porque nós atuamos também com outras marcas nesse segmento. Então, a expertise para comercializar, para instalar, garantir o cumprimento dos prazos, essa é uma habilidade que nós já possuímos.
Então, não é barreira. É bacana entender essa parte. E como é que fica a questão financeira? Como é que você consegue organizar a sua empresa para que você receba e também possa pagar os seus fornecedores e também a questão da montagem, enfim, o seu pessoal? Como é que você planejou e organizou isso? Sim, a vivamóveis.com, ela é uma plataforma em que o cliente, quando vai comprar, né, ele inicia o processo do atendimento, inicia ali o desenvolvimento do seu projeto, ele vai tendo durante a jornada possibilidades de ser muito ativo nesse processo de compra. Então, ele escolhe o projetista, ele escolhe o montador, e uma vez comprando e adquirindo aquele produto, a plataforma ela já vai fazendo essa gestão dos recursos e já vai destinando o pagamento a toda a cadeia envolvida nesse processo. Então, a parte que é destinada à fábrica vai direto para a fábrica, o recurso que é destinado ao projetista vai direto para o projetista e, consequentemente, também o recurso que é destinado ao montador também já vai direto para o montador. Então, o cliente ele paga dentro de uma mesma plataforma, mas cada profissional envolvido no processo e a indústria recebe apenas pela sua parte, né, referente a esse todo. Sônia, uma ideia bem diferente. Parabéns pela sua iniciativa e que a sua empresa cresça cada vez mais. Com certeza essa questão de atender o cliente na casa dele, sem ele ter que sair, é uma coisa que veio na pandemia e com certeza vai se consolidar ainda mais, talvez até aumentar ainda mais. Parabéns e obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e, de fato, entender que atender a comodidade do cliente hoje é o grande diferencial e a vivamóveis.com se propõe exatamente a isso. Tá certo. Obrigado. Boa noite. Boa noite. A maior empresa de transporte expresso do mundo, a FedEx Express, abre inscrições para a 7ª edição do programa FedEx para micro e pequenas empresas. Os 3 primeiros colocados vão ter a chance de receber até R$ 175 mil em prêmios e mentoria sobre a gestão de negócios com o investidor Renato Mendes. O programa tem como objetivo ajudar micro e pequenos empresários na expansão de seus negócios nos mercados nacional e também internacional. As inscrições vão até o dia 20 de dezembro e podem ser feitas gratuitamente no site fedex.com.br/programa FedEx. No próximo bloco, eu converso com uma especialista sobre os passos fundamentais para se tornar um líder. O Jornal do Empreendedor, 3ª edição, volta já. O Jornal do Empreendedor, 3ª edição, já está de volta ao vivo para todo o Brasil. Inteligência emocional é a chave para o sucesso de muitos empreendedores. A maneira de se comunicar, se expressar e o autoconhecimento são importantes no mundo empresarial. E eu agora converso com a Heloísa Capelas, CEO do Centro Hoffman, e que vai falar com a gente sobre os 3 principais passos que você tem que dar para você se tornar um líder. Heloísa, boa noite para você. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Empreendedor. Heloísa, conta para a gente. Tudo bem, obrigado. Conta pra gente como é que funciona então essa questão desses passos, qual é o primeiro, segundo e terceiro e qual a melhor forma de aplicar, é claro. Bom, para o líder, ele sempre pode ser educado, né? Aquela fantasia de que o líder nasce pronto é mentira. A gente pode criar o líder. Você precisa ser líder de você mesmo antes de liderar alguém. Por isso eu defendo o autoconhecimento, sem dúvida nenhuma. Tudo começa com a palavra atenção. Atenção é a palavra de ordem do autoconhecimento. Você precisa prestar atenção em você em primeiro lugar. Como estão os seus pensamentos? Como você reage e se comporta na presença dos outros? Como e o que você está sentindo? Sentir é extremamente importante. Aliás, é precioso tudo que você sente. A questão é o que você faz com o que você sente. Autoconhecimento não pode de jeito nenhum ter julgamento,
porque senão não é autoconhecimento. Se você julga o que você está fazendo, você não está aprendendo sobre você. Então, atenção, é o oposto do julgamento. Presta atenção em você, esse é o primeiro passo. Seus pensamentos, sua reação física, está transpirando, está tremendo, coração batendo. O que está acontecendo aí dentro do seu corpo? O que é que você está sentindo? E se você consegue dar nome para esses sentimentos, tudo isso é fundamental. Então, primeira palavra, atenção. A segunda é a intenção. Qual é a sua intenção naquele lugar de líder? Qual é a sua intenção no relacionamento? Não existe liderança sem relacionamento. Liderar é relacionar-se, sem dúvida nenhuma. Então, qual é a sua intenção no relacionamento? Quando eu digo autoliderança, qual é o seu movimento para dentro? Qual a sua intenção ao prestar atenção em você? Então, segundo passo, intenção. O que você quer com você? Como você quer fazer? O que você quer fazer? Aonde você quer chegar? De que jeito é que você quer se colocar com as pessoas? Qual a mensagem que você tem para os seus liderados? Você não vai conversar nem com você, nem com ninguém, se você não souber se comunicar. E comunicação é assertividade. Comunicação são palavras claras e simples. É responder pergunta fácil. O que você quer, onde você quer, com quem você quer, para que você quer. Então, isso é fundamental. Qual é a sua intenção nessas respostas? Portanto, o primeiro passo, atenção. Segundo passo, intenção. E o terceiro e mais importante dos passos é ação. Como estão as suas ações? O que você está fazendo? Você está escolhendo os seus comportamentos ou você está reagindo de forma compulsiva e automática a tudo que te acontece sem prestar atenção em você? Líder presta atenção, líder tem uma intenção e líder age. Esses são os 3 passos da construção da liderança. Elo, e a aplicação desse todo esse processo, como é que ele é feito? Porque a gente às vezes acha que a gente tem já um autoconhecimento, a gente acredita nas nossas intenções, mas nem sempre tudo aquilo que a gente faz é a verdade absoluta, ou seja, nem sempre está certo o que a gente está fazendo, né? E às vezes a ação ela pode ficar meio desenfreada. Eu posso achar que por esse caminho é bom, eu vou por lá, mas na verdade não é outro. Então, como a gente pode aplicar esses passos de forma consciente e de forma responsável para que eles possam andar juntos e assim ter o resultado? Bom, eu vou dizer para você que a palavrinha-chave do líder é ética. Ética é o que é bom para mim tem que ser bom para você. Se o líder tem consciência e se apropria dessa ética e desse conceito fundamental, o que é bom para mim tem que ser bom para você, a hora que ele prestar atenção nele mesmo, a ética vai norteá-lo. A hora que ele tiver intenção, isto é, se ele souber o que ele quer comunicar, ele vai ter ética. E a hora que ele agir com ética, ele vai ser um bom líder. O professor do líder, o professor do empreendedor, sem dúvida nenhuma, é a ética. Mas nem sempre fazer sozinho é fácil e dá certo. É por isso que nós sempre vamos procurar mentores. É um bom livro para ler, é um bom curso para fazer, é uma boa leitura, é um bom filme, é alguém. As pessoas que vieram antes, elas já traçaram caminhos e já adquiriram experiências. Por que não ouvi-las? Por que não segui-las? Por que não copiá-las? Você sabia que o ser humano aprende por cópia e repetição? Desde sempre, desde a barriga da mamãe, nós estamos copiando os nossos líderes. A princípio são os nossos pais ou os nossos cuidadores, depois são os nossos professores. Então, hoje, com consciência, se você quer fazer um processo de autoconhecimento,
Vá atrás de bons mentores. Você pode aprender com uma mentoria, com alguém que está fazendo um podcast contando uma história, com um filme que está passando uma história interessante. Então, aprenda com os outros, aprenda a fazer com a atenção, com a intenção e a ação, copiando aquilo que já foi feito, bem feito. Faz melhor. Mas o melhor professor do líder é a ética. Tá certo, Elô. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. É isso, né? Tem que ter o autoconhecimento, tem que entender exatamente o que está acontecendo na própria vida. E daí, de dentro para fora, a gente consegue um caminho um pouco melhor. Obrigado, viu? Boa noite para você. Um abraço, Márcio. Do sonho de morar nos Estados Unidos, nasceu um empreendedor. Em menos de um ano, a marca de doce tipicamente americano caiu no gosto dos brasileiros. E o microempreendedor individual já se prepara para se transformar em pequena empresa. A reportagem é de Camila Xavier. Sonho americano que se transformou em realidade aqui no Brasil. Sonho não. Cinnamon Rolls, aqueles pães doces de canela em formato de espiral, com massa de brioche e cobertura glaciada. É de dar água na boca. Luiz Henrique morou 4 meses nos Estados Unidos com os tios, mas com a chegada da pandemia e a alta do dólar, ele teve que voltar para o Brasil. E o sonho de morar no exterior foi interrompido. Para passar o tempo aqui, ele produzia quitutes que aprendeu lá fora. Foi então que começou a empreender com Cinnamon Rolls. Mas os dotes culinários e a visão empreendedora vem desde criança, quando fazia waffles para vender na escola. Quando eu tinha uns 10 anos, foi a primeira vez que eu tive esse contato com empreendedorismo. Eu comecei a vender waffles na escola, eu acordava bem cedinho com meu pai e a gente fazia os waffles, colocava nos pratinhos, a gente fazia com cobertura de Nutella, leite ninho e levava para a escola e os meus amigos e os alunos lá da escola compravam. E pense num pãozinho trabalhoso de fazer. Os Cinnamon Rolls levam em média 5 horas para ficarem prontos. Aqui a produção é quase diária, de terça a sábado, no período da manhã ou à noite, porque à tarde o Luiz estuda. A quantidade vai depender das feiras e eventos que participam na capital federal, mas em média são produzidos de 100 a 120 Cinnamon Rolls. E ele não está sozinho. Os pais sempre ajudam na produção. Meu pai, desde o início, começou me ajudando com as entregas e ele também me ajuda sovando a massa. A minha mãe também nas coberturas, na parte do financeiro. Então a empresa é bem familiar. Foram 4 meses de teste para chegar à receita perfeita. O João Henrique ajuda o filho, mas o controle de qualidade é feito pelo olhar criterioso do Luiz Henrique, que não deixa passar nenhum defeito. Ele é MEI. Com a venda dos Cinnamon Rolls, a família tira por mês uma média de R$6 mil. Com o sucesso do negócio, logo eles terão que migrar para a microempresa. Mas olha, os Cinnamon Rolls não são apenas bonitos de se ver, são também deliciosos. Para se diferenciar no mercado, o jovem empreendedor de apenas 16 anos usou a criatividade para criar coberturas diferentes das tradicionais, que só costumam ter canela em pó e cream cheese. Os sabores salgados são uma novidade e uma adaptação brasileira. Luiz Henrique também cria sabores sazonais e aproveita as datas comemorativas para vender mais. Hoje ele produz mais de 12 sabores doces e 3 salgados. Eu vou criando esses sabores temáticos. Por exemplo, na festa junina a gente faz de churros, pé de moleque, paçoca. Agora nessa época de Halloween, igual lá nos Estados Unidos, eles usam muito um tempero que chama pumpkin spice e abóbora também, muitas bebidas. E aí a gente criou um cinnamon roll com esse tempero e com abóbora,
que a gente vai ter agora nessa época. Também no Dia das Crianças, com chocolate, M&M. Nos eventos, o Luiz Henrique tem a oportunidade de incentivar o público infantil a também produzir essas delícias e a ter visão empreendedora desde pequenino. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Vocês sabem. Tá todo vendo? Eu acho muito importante que as crianças e essa futura geração aprendam mais sobre empreendedorismo, que a escola também fale mais sobre isso. O desejo de voltar aos Estados Unidos permanece. Mas antes, o jovem empreendedor pensa em abrir uma loja física aqui em Brasília e só depois expandir a marca e os cinnamon rolls made in Brasil para os territórios americanos. Eu penso em voltar, porque é uma coisa que eu sei que um dia eu vou morar nos Estados Unidos. Mas é uma coisa mais pra frente, porque eu quero abrir primeiro uma loja aqui e tem esses planos de abrir loja lá. Então eu sei que um dia eu vou morar lá, mas é um plano mais futuro. É sempre bom ver um sonho se tornar um negócio, né? Uma realidade em formato de empresa. O Jornal do Empreendedor, terceira edição, fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e amanhã a gente está de volta. Tenha uma ótima noite.